Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou professor, um apaixonado pela literatura e hoje eu vou fazer um resumo do livro Metamorfose, de Kafka. Meu propósito é ler 100 livros e vou fazer o diário dessa leitura através dos vídeos. Vamos lá. O personagem principal, Gregor Samsa, logo no primeiro parágrafo, na primeira frase, já demonstra que ele passa uma noite inquieta e ao amanhecer já é transformado em inseto. Ele fica preso no quarto, não consegue sair, os familiares começam a se preocupar, ele tem um irmão, uma irmã, um pai e a mãe apenas, e ele não consegue sair, começa a passar as horas para ele ir trabalhar e ele não sai. Os familiares começam a ficar preocupados, ele começa a falar, mas a voz dele é modificada para uma voz de inseto. De repente, a casa dele chega o gerente e também ele fica pressionando para que ele saia do quarto e ele não sai. E finalmente ele consegue, usando a boca, abrir a porta do quarto. E qual não é a surpresa de todo mundo ao vê-lo transformado em inseto? E começa o corre-corre, a gritaria, e assim o é toda vez que ele aparece. Ele é um inseto gigante, horrível, nojento, e a voz não sai direito, e ele baba demais, e onde ele passa suja. E as pessoas ficam tão, nesse primeiro encontro, assustadas, abaladas, que até ele quase morre. Ele volta para o quarto correndo, fecham a porta e ele fica preso lá. E o chefe dele sai horrorizado e ele de cara perde o emprego. Ele era caixeiro viajante, arrimo de família, e ele em nenhum momento ele se destransforma, ele volta ao estado anterior. E as pessoas da casa começam a perceber que precisam trabalhar e começam a trabalhar. E ao mesmo tempo tentar cuidar dele. Mas o horror é tão grande que eles não conseguem criar essa empatia pelo ente querido, pelo familiar, pelo irmão, pelo filho. Então eles começam, ele é trancado no quarto, o quarto se modifica completamente. As coisas do quarto são retiradas, ele vai ficando um pouco deprimido, porque ali afinal de contas está a sua vida, a sua infância. Ele reluta até para retirar um utensílio, mas no final das contas ele acaba indo para debaixo da cômoda, porque a visão que as pessoas têm dele não muda e é horroroso. A irmã, a Gretchen, Sansa, tem um amor muito grande por ele, então começa a alimentá-lo, começa a limpar o quarto, mas aquilo ali começa a se tornar um fardo para ela principalmente e para as outras pessoas da família. E as pessoas começam a trabalhar e ficarem mais ausentes, e a casa também é transformada em pensão para poder juntar um dinheirinho. E os moradores dessa pensão também, quando vê aquele inseto gigante, começam a não querer pagar. E começa a confusão dentro de casa, e todas as vezes que ele aparece, ocorre uma confusão, a mãe quase morre, é asmática. Então, os inquilinos eles saem de casa, são postos para fora de casa, e num desses acessos da mãe de doença, de asma, pelo horror, pelo pânico que tem dele, o pai e a irmã eles começam a conversar então e começam a falar que não é possível que ele fique em casa, que era melhor até que ele morresse, que ele partisse, porque não tem condições. E ele escuta. Ele já adquire ao longo do livro aquela personalidade transformada, que era de ser humano no começo da história, mesmo transformado, em realmente inseto. Como se fosse uma barata, um besouro. E ele volta ao quarto, se entrega realmente à depressão, os familiares fecham a porta, meio que esquece dele, e ele morre. E os familiares, surpreendentemente, vão ser felizes numa casa no campo, todos trabalhando, satisfeitos pela partida do filho, que outrora era gente, mas que morreu como inseto. Interessante essa visão, porque eu sou
médico e trabalho com pacientes terminais, pacientes de UTI, e a gente vê exatamente isso. O paciente, quando a gente recupera, entre aspas, ele entra de um jeito na UTI, ele sai sequelado, a casa é transformada para que ele realmente possa continuar a sua vida, e os familiares realmente sentem o peso. E no final, quando o paciente retorna para a UTI que falece, parece que é, digamos, a liberdade de um fardo. Realmente é muito real na minha vida. Esse livro tem mais de 100 anos. É um livro curto, não é fácil de ler, porque você também se depara dentro de si com os próprios medos. Interessante que quando eu falei ao meu filho, eu falei como se eu fosse ser transformado num inseto. E eu me coloquei no inseto em que ele menos gosta, que é uma barata. E ali ele já fez, o meu filho já fez uma cara de horror. E é exatamente assim que o leitor e que eu me senti quando você começa a ler. E aí eu perguntei diretamente a ele, ao meu filho, se eu fosse uma barata, você fazia o quê? Aí ele balançou a cabeça assim, negativamente e disse, eu matava. Ele tem tanto horror à barata que mesmo se eu fosse uma barata, ele disse, eu matava. E parece que essa é a sensação real que eu vejo em alguns familiares, quando eles percebem que um irmão, um pai, às vezes a mãe, não mais se levantará da cama porque está sequelada. É triste o livro, mas é muito mais do que real. É intenso. Levou-me a vários dias de reflexão pela minha identificação, pela minha observação de que essa situação, ela é sim real. É real para o idoso, é real para o sequelado, é real para o adicto e é real, assim, toca, vale a pena ler. É um livro que vale a pena, mexe. Aconselho a ler. Um abraço.